Boa noite, meus amigos do DP, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira, dia da nossa quinta TDP, nossa live semanal. Hoje estaremos falando sobre saúde e segurança no trabalho, o que muda para os estagiários e os aprendizes, com uma convidada bem especial, professora Silvia. Boa noite, Natália. Samila, seja bem-vinda. Saulo, boa noite, seja bem-vindo. José Milston, Vinícius, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta TDP. Hoje nós vamos estar falando sobre saúde e segurança do trabalho, que é um assunto que está bem em alta, que assim, está gerando muitas dúvidas para nós profissionais do departamento pessoal em relação à parte de saúde e segurança do trabalho. Vamos falar em relação, principalmente com foco principal, sobre estagiários e aprendizes. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda a mais uma quinta TDP. Me fala de onde vocês estão me assistindo, se é a primeira vez que estão participando da nossa quinta TDP, se já participou de uma outra vez. E já encaminha essa live para o seu supervisor, para o seu coordenador, o seu empregador e mostre que você está aprendendo, buscando conhecimento, buscando sempre se atualizar. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Estúdio Yara Ramalho. Marisa, eu tô com voz meio assim rouca, porque eu tô doente, mas eu não poderia estar aqui com vocês, né? Eu fiz o teste ontem, eu tô com Covid, mas graças a Deus eu tô bem. Tirando só uns incômodozinhos do andor nas costas, mas estamos aqui, seguimos, não podemos perder o foco e estar aqui com vocês, passando um pouco do nosso conhecimento, tá bom? Ellen, Cristina, Conceição, sejam bem-vindas. Eu vou estar chamando nossa convidada, ela que é bem especial, já teve na semana passada também, onde foi uma live muito enriquecedora, onde nós também falamos sobre saúde e segurança do trabalho, mas na parte que em relação ao grupo 3, o que estava mudando, essas outras particularidades. Eduarda, Clementino, seja bem-vindo. Marcelo, Sheila, Fábio. Então, vou estar chamando aqui nossa convidada de hoje. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá! Oi, amiga, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu amor. Como é que você tá? Me recuperando. É uma guerreira mesmo, viu? Porque doentia e aqui fazendo live com essa galera massa, né, Fran? Compartilhando tudo esse momento de muita atenção, né? Relacionada à saúde e segurança do trabalho. Claudilene, seja bem-vinda, boa noite. Seja bem-vinda. Se apresente para quem não te conhece ainda. Fale quem é Silvia Batista. Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Silvia Batista. Meu Instagram é o @Silvia Batista Oficial. Sou profissional da área de departamento pessoal, especialista em E-Social e sou uma amigaça dessa figura aí, dessa mulher maravilhosa que é a Alifran Dutra. Obrigada pela parceria. Então, como eu estava falando, a gente já vem uma série de lives, eu acho que hoje essa já é a terceira quinta-feira, onde nós estamos falando sobre saúde e segurança no trabalho. Esse assunto está sendo assim, bastante recorrente, que está gerando muitas dúvidas para nós, para muitos profissionais do departamento pessoal. Assim. Então, como eu falei anteriormente, o nosso tema hoje é mais voltado para os aprendizes, para os estagiários, para saber o que muda em relação à saúde e segurança de trabalho, precisa fazer LTK, PGR, que antigamente era o PRA, o PSMO, se tem a necessidade. Então, assim, a gente vai estar falando um pouco sobre essas particularidades. Sim, sim. E eu quero chamar a atenção também, se você permitir, para a gente falar um pouquinho
sobre essa questão das pessoas estão confundindo um pouquinho o que é programa, o que é laudo. São coisas distintas, né? O PGR entrou agora em janeiro. Aí a gente agora vai falar se o pessoal de aprendiz ou estagiário vai fazer PGR. Então, assim, fica ligado aqui na live, chama a galera para cá, pessoal. Pega esse aviãozinho aí, chama todo mundo para a gente esclarecer. Encaminha aí para a galera, chama eles para cá. Caminha para a coordenadora, para o contador do escritório de serviço, para a gestora, para o seu coordenador, supervisor. Mostre que você está na quinta-feira, praticamente 9 horas, buscando conhecimento, querendo aprender, querendo entender como é que funciona a parte de saúde e segurança do trabalho, né? Aqui está um pouquinho quente, Fran, eu estou aqui no ventilador, tá? Então... Eu percebi. Tá aqui voando tudo, mas aqui João Pessoa tá um sol para cada pessoa, viu? A gente tá se abraçando assim. Tá muito quente, gente. Pois é, aqui tá um clima mais agradável, né? Então, vamos começar? Vamos lá, vamos embora. A palavra é sua. O Bruno tá falando bem pouquinho, se você falar muito eu me canso. Pronto, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, pessoal, para vocês é sobre os eventos que vão agora para o E-Social. A gente já vem falando, a gente já vem discutindo em várias lives, né, de quem seria a responsabilidade do envio desses eventos. E tem sido uma luta, um embate do departamento pessoal com o empregador, Fran, já desde novembro, eu acho que a gente vem discutindo essa situação de quem é responsável, quem vai mandar. Pessoal, o que a legislação fala é que a responsabilidade é do empregador, né? O empregador, ele é o responsável pela sua empresa. Assim como ele contrata um contador para fazer sua contabilidade, um advogado para cuidar do seu jurídico, ele tem uma obrigação legal de também contratar o seu clínico, né, de engenheiro do trabalho, médico do trabalho, ou uma clínica especializada. E nesse momento, nós temos esses 3 eventos, o S2210, que trata do CAT, esse não tem carga inicial, é um evento se houver fato gerador. O S2220, que ele está atrelado ao PCMSO, que é o que trata dos ASOS, né, Fran? Aí entra também, se houver fato gerador, os ASOS admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função. Então, isso aí vai depender se existir. Mas existe um evento que é o 2240, que é o evento de riscos. Esse sim tem uma carga inicial, e esse obrigatoriamente, todos os funcionários vão ter um, porque ele tem que subir com risco ou sem risco. Então, as pessoas elas precisam estar atentas a essa informação, especialmente as que são grau de risco 3 e 4, porque a gente vai falar um pouquinho aqui da particularidade dos graus de risco 1 e 2, né, da ME, da EPP e do MEI. Mas em se tratando de aprendiz, né, minha amiga, que é a questão maior, e o aprendiz e o estagiário. Sim. Veja bem, lá no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele diz o quê? Ele diz que o objetivo eu tô só olhando as NRs aqui para não falar errado, tá? O objetivo é o gerenciamento contínuo desses riscos existentes lá no local de trabalho de cada um. O aprendiz, ele é um funcionário, ele é um contratado e ele está submetido à CLT. Ele tem recolhimento de contribuição previdenciária. Então, em se tratando disso, do programa, né, dos eventos de SST, sim, o aprendiz, ele também envia esses ASOS, essas informações para o E-Social. E, amiga, uma coisa que, se você puder até me ajudar agora no raciocínio, muita gente está confundindo, Fran, o evento de admissão com o evento do ASO admissional. Muita gente está achando que e se eu não mandar o admissional, eu não consigo mandar a admissão? São coisas distintas, né, amiga? São 2 eventos distintos.
O da admissão é o 2200, que nós enviamos lá um dia antes do início da prestação de serviço. E o 2220, a empresa tem até o 15º dia do mês subsequente para estar enviando essa atestado. Por exemplo, se eu tenho um empregado que vai começar a trabalhar amanhã, eu já enviei essa admissão hoje para o E-Social, mas eu posso enviar o ASO até o dia 15 do mês subsequente, no caso até o dia 15 de fevereiro, mas há uma queixa, há uma particularidade nisso aí, porque a NR7 diz o quê? Que o ASO admissional ele tem que ser feito antes do início da atividade da prestação de serviço daquele empregado, daquele colaborador. Então, por exemplo, se ele vai começar a prestação, vai começar amanhã a trabalhar, então eu teria que ter feito o meu ASO, encaminhado ele para uma clínica, para uma pessoa responsável pela emissão dos ASOs, pelo médico do trabalho. Então, ele teria que ter feito o ASO hoje, com uma data de 20, anterior ao início da prestação, e poder estar enviando até o dia 15 do mês seguinte. Então, existem duas particularidades. Um evento não impede o envio do outro. São dois eventos distintos, o 2200 e o 2220. E tem que separar, Fran, porque o evento admissional, o 2200, é do departamento pessoal, de fato. Mas o envio do evento do ASO admissional é do pessoal de SST. Então, tem que separar isso aí dentro da empresa, gente, e essa comunicação ficar realmente muito igual, né, para não haver, assim, confusão na hora de enviar isso. Sim, mas porque nada impede, por exemplo, também, se eu cortando aqui essa fala, se o empregado já fez o ASO, por exemplo, fez o ASO bem antes, você está com ele em mão, você pode, se seu sistema estiver apto para receber essas informações, você mesmo pode estar lançando o seu ASO manualmente, de acordo com a tabela 23, se não me engano, que é a parte que tem a tipo de consulta, se houve audiometria, se teve uma ressonância. Exames complementares, né, amiga? Exames complementares. Até porque você... O prazo desse ASO é de 30 dias. Então, não é que você vá enviar o ASO só daqui a 30 dias. É que se esse funcionário fizer o ASO hoje, você tem um prazo de validade jurídica desse ASO de 30 dias. Então, ele pode fazer hoje, você fazer a admissão dele amanhã. É sempre importante entender também que a matrícula desse funcionário no ASO de admissão tem que ser a do cadastro no E-Social. Então, por isso que o DP ele tem que fazer aquela admissão preliminar já para conceder ao pessoal de SST o número dessa matrícula, não é, Fran? Exatamente. Já que a Aline colocou aqui, o que precisa ser ressaltado é a distinção do ato do envio e a base legal para a realização do ato. Exatamente. Se for um ato de admissão, você tem que fazer a parte do informar lá que é um admissional. Se for um periódico, tem que informar que é o periódico. Se for um demissional, informar que é um demissional. Também teve uma mudança na NR7 que fala sobre o retorno das gestantes. E antes era obrigatório o envio do ASO de retorno no caso de parto. E não, mas agora não é mais preciso. Nova redação, desde o dia 3 de janeiro, não é mais preciso fazer o ASO de retorno de um empregado que estava na sua licença maternidade. É tanto que essa alteração que houve na NR7, pessoal, ficar super ligado na NR7, ela trata de todas as determinações a respeito dos atestados de saúde ocupacional. Essa alteração na NR7 de retorno ao trabalho das grávidas dá condição, a partir desse momento, legal às empresas de emendar a licença maternidade com férias. Claro que, como a gente conversou, né, respeitando o aviso de 30 dias e o pagamento 48 horas antes de iniciar as férias. Então, gente, foi uma boa notícia, né, amiga? Sim, porque assim, existiam vários empecilhos do empregador conceder as empregadas gestantes que estavam voltando da licença maternidade, porque tinha a necessidade dela voltar para a empresa para fazer somente a realização daquele atestado. Então, assim, com essa nova redação, se houve a programação das férias
antes dela iniciar a sua licença maternidade, pode dar continuidade tranquilamente ao seu período, tá? Podendo ficar até 30 dias a mais com o seu bebê, né? Porque nesse período requer um cuidado maior, né? Porque a gente, como é mãe, sabe que nos primeiros meses o bebê precisa demais de nós. Então, assim, Isso. é uma forma de postergar esse período entre mãe e filho, né? Então, assim, voltando aí ao aprendiz, o resumo da ópera, né, Fran? O aprendiz, ele precisa estar inserido, sim, no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, que teve agora, a partir de janeiro de 2022, a sua validade iniciada. Só que, pessoal, vejam bem, o PGR é um programa, ele é composto por laudos técnicos, tá? Então, você não envia informações do PGR, assim, o PGR não é um envio. O que você envia são os laudos que compõem o PGR, que é justamente o LTK, o LTIP, que é o laudo técnico de insalubridade e periculosidade. E isso lá você tem que ver também, Fran. Eu vou dar uma dica aqui de primeira mão para todo mundo, aí fica ligado, pessoal. Só porque vocês são amigos de Fran Dutra. A portaria 6.730 de 2020, anota aí. Portaria 6.730 de 2020, lá no item 1.8, ela determina quem está obrigado e quem não está obrigado ao PGR, tá? Ela fala lá dos microempreendedores individuais, do MEI, do ME e do EPP, até se der tempo aqui, a gente comenta alguma besteira sobre isso. Mas eu quero deixar essa dica, porque muita gente está em dúvida, eu estou obrigado, eu não estou obrigado? Tudo vai depender, gente, do grau de risco de sua empresa, da atividade que a sua empresa exerce, e aí, uma coisa que é importante, né, amiga, também a gente ressaltar, o LTCAT é um laudo que vai para o PGR e ele é obrigatório para todas as atividades a partir de um funcionário. Ninguém está desobrigado ao LTCAT. O que existe, né, a gente já conversou, o governo tem uma intenção e fez, assim, digamos, anunciou essa intenção em dispensar o LTCAT para ME, PP e MEI, mas até o momento não oficializou. Então, nada oficializado. Eles disseram que ia fazer aquela autodeclaração de inexistência de riscos. Nós ainda estamos aguardando, né? E esse pessoal, eles vão ter que verificar lá pelas pastas do SINT-MEI e o preenchimento desse questionário, dessa autodeclaração. Então, até o momento, considerar que a sua empresa, mesmo sendo de um funcionário apenas, precisa dos laudos técnicos, né? O LTCAT e o LTIP, que é o laudo técnico de insalubridade e periculosidade, dependendo da atividade. Por exemplo, posto de gasolina tem que ter, é obrigado a ter, né, Fran? Isso, porque ele já participou do grau 3, né? Existe o risco dos inflamáveis, então ele está obrigado tanto ao PGR como o LTCAT para informar, porque ele não está dispensado, porque ele compõe o 3 e o 4, e são realmente obrigados a fazer a sua emissão. E tem muitas atividades que a pessoa pensa que não tem um grau de risco 3, e ela tem. Muitas vezes a pessoa diz, não tem. Mas eu fico bestinha, por exemplo, uma atividade, acho que foi um comércio um dia desse, grau de risco 3. Então, ela já está obrigada, né? Muito importante nós estarmos consultando realmente aquela tabela para saber qual o grau de risco mesmo, até porque o grau de risco ele impacta diretamente, principalmente para as empresas normais, o GILRAT é ajustado. Então, assim, tem um impacto também, até que tem até a malha fiscal do GILRAT, né? Então, tem que se atentar muito bem a isso aí, tanto ao FAP como ao RAT, né? Por isso que eu estou citando essa portaria, para as pessoas entenderem que, por exemplo, lá a portaria diz que MEI não tem discussão. O MEI está desobrigado do PGR.
Mas, se ele tiver um funcionário, ele está obrigado ao LTCAT. Está entendendo? Uhum, Então, sim. assim, muito cuidado com essas leituras que vocês vão fazer e de onde vocês vão buscar essas informações. Sempre buscar informações dos órgãos oficiais, viu, pessoal? Eu sou um pouco contra pegar informação dentro de grupo do WhatsApp, de grupos, a não Não, ser que as pessoas mas assim, tem coloquem base muitas legal. informações no grupo de WhatsApp que são válidas, mas assim, a gente tem Isso. que ver Mas, que por realmente exemplo, quem está mas, por postando são. exemplo, a prorrogação do PPP foi uma confusão na cabeça das pessoas, porque começaram a jogar no grupo que o SST tinha sido prorrogado. Vocês têm que primeiro validar as informações que vocês pegam nos grupos. Se de fato o governo E tem anunciou muita aquilo. gente também que posta. Eu vi mesmo um dia desse um cara que postou, acho que era de saúde do trabalho. Colocou lá uma letra bem grande dizendo que a parte de saúde e segurança tinha sido prorrogada, que na verdade é só o PPR, o PPP eletrônico. Então, assim, gera uma dúvida, gera um medo, gera um receio. Todo mundo está esperando a prorrogação. Todos É, estão. Tipo assim, fala da quarta fase, o quê? Desde o ano passado. Todo mundo quer a prorrogação. Assim, aí vem uma pessoa e coloca lá uma chamada enorme dizendo que a saúde e segurança foi prorrogada, então. Ô, Fran, tem pergunta aí da galera? Eles estão aí querendo saber de alguma coisa que a gente possa ajudar? Não, agora Tem, não. não, né? Manda isso Hoje, eles tudo. estão quietinhos hoje, olha! Estão quietinhos. Bom, gente, de acordo, só para finalizar essa da portaria, de acordo lá com a portaria, MEI e EPP, elas, vejam bem, se elas não forem obrigadas pela atividade, como é que eu sei que elas estão obrigadas pela atividade? No Fran disse, no grau de risco. Grau de risco 1 e 2 é desobrigado, grau de risco 3 e 4 é obrigado. Primeira coisa que vocês têm que olhar. E a segunda coisa é que elas vão fazer o uso da autodeclaração e lá elas vão alimentar as informações do risco do ambiente. Então, tá um barulho aí, Fran. Porque está no encerramento da festa de São Sebastião, aí eu moro vizinho à igreja. Aí estão soltando fogos. Que massa! Eu pensei que tinha caído alguma coisa, mas tá tudo certo. Então, gente, vocês precisam ver, aí vejam bem, elas ficam desobrigadas do PGR, mas do LTCAT ainda não, tá entendendo, amiga? Inclusive, a gente está até falando que a LTCAT, ela traz aquele risco ergonômico, né? E o risco ergonômico é para todas as atividades, não tem nenhuma de fora que não esteja incluída lá no risco ergonômico. Sim, todas as atividades estão sujeitas ao risco ergonômico. Ela não pode ter o risco químico biológico. Mas sim, o ergonômico tem aquela pessoa que passa o dia todo em pé, tem que trabalha nós que trabalhamos mas tem o leque, tem a coluna, tem todos os outros fatores que podem gerar um risco ergonômico, né? É isso mesmo. E agora a gente vai falar do estagiário. Oi? Vamos falar agora do estagiário? Vamos sim. O estagiário é obrigado a enviar os eventos para saúde e segurança do trabalho? Olha, a gente tem que entender o seguinte, o funcionário que é estagiário, ele está submetido a todos os riscos do ambiente que os outros funcionários de CLT estão, né? Então, veja bem, eu vou pegar aqui a lei, anota aí a lei, pessoal, 11.788 de 2008, tá? Essa lei, lá no artigo 14, ela diz o seguinte, aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. Então, veja bem, gente, a única ressalva para o estagiário é em relação a algum benefício previdenciário. Então, ele não tem apenas o S2210, que é o evento de CAT, de comunicação de acidente de trabalho. Mas o estagiário, ele terá que enviar o S2220 e o S2240 também para o E-Social. Entendeu, Fran?
Isso, ele não está incluído na CAT porque ele, de certa forma, ele não é um empregado. E sim, ele entra naquela parte se não me engano, é o 23.0, que é a parte do que não possui vínculo empregatício, na parte do essencial. Mas deve se constar tanto no PGR como no LTCAT, né? Isso, porque uma das características para ele ter direito ao benefício é ele ter característica de segurado, né? Pela Previdência. E como ele não faz o recolhimento, ele não é um segurado previdenciário. Então, nesse caso, ele não tem direito aos benefícios previdenciários. Então, não sobe para lá, para o E-Social, apenas o 2210. Mas os demais, o estagiário, ele precisa enviar sim, tá certo? Carla chegou agora. Boa noite. Cabe a mesma coisa para o menor aprendiz. No caso, o menor aprendiz, ele vai enviar sim a CAT porque possui um vínculo empregatício. Mas o PGR e o LTCAT também está obrigado. O que muda entre o estagiário e o aprendiz é que é o evento 2210, que é o que está relacionado à comunicação do acidente de trabalho. Tem uma pergunta aí da Zuzu, vê se consegue enxergar, por favor. Tem um funcionário que saiu 12/1, e nos trouxe um máximo no papel, tá correto? Tá sim, correto. Tem outras informações que houve, que é um ato medicinal, que ele foi feita a avaliação e ele estava apto ao desligamento, você pode estar enviando pelo seu sistema, caso a empresa de saúde e segurança do trabalho não esteja prestando essa informação, mas tem que certificar o quê? Os atestados usados, eles têm que ser feitos elaborados pelo médico do trabalho. Antigamente, não sei se vocês passaram por isso, mas aqui teve muito caso de tentar mudar isso, foi um pouco difícil, porque antes, você ia lá no postinho, passava pelo médico e dizia que queria um ASO. E o médico, qualquer médico, sendo de qualquer especialização, concedia o ASO, mesmo ele não tendo o conhecimento técnico em relação às doenças ocupacionais do trabalho. Então, tem que se atentar a isso. Realmente, se foi assinado pelo médico do trabalho e não por um outro médico, que seja ele clínico geral, ginecologista, psiquiatra, que tenha atestado esse ato. Outra coisa que é importante também para estagiários, pessoal, é que vocês precisam estar atentos à idade do estagiário. Estagiários menores de 18 anos, eles não podem exercer atividade de insalubridade e periculosidade dentro da empresa. Então, esses estagiários precisam exercer funções que não contenham, né, essa parte de periculosidade e insalubridade. Muito cuidado. Uma coisa também que as pessoas precisam entender também, gente. A insalubridade e a periculosidade, deixa eu pegar aqui. A lei, ela não garante a insalubridade e a periculosidade a nenhum trabalhador, tá certo? Toda insalubridade e periculosidade, ela necessariamente, para ser adquirida e ter o direito, eu tenho que ter o laudo técnico de insalubridade e periculosidade, que é o LTIP. Então, muitas vezes, Fran, o departamento pessoal, nesses anos que não tinha esse controle de SST, chegava lá na empresa e dizia assim, a insalubridade dele é 10%, é 20%, e o DP colocava na folha, sem nenhum laudo. Eu quero dizer a vocês que esses últimos 5 anos que foi pago dessa forma, pode ser questionado pela Previdência e não ser concedido a aposentadoria pela ausência do laudo técnico de um profissional de SST. Então, gente, nós temos que ter agora a consciência de que não podemos, como departamento pessoal, assumir a responsabilidade de designar, né, um laudo que nós não temos capacidade técnica para isso, e cadastrar o funcionário, porque a empresa disse que ele tinha insalubridade de 10%, de 20%, ou periculosidade. Isso aí está lá no artigo 195 da CLT. Então,
pessoal, muito cuidado com esses cadastros do funcionário, né, Fran? Exatamente. Jaqueline pergunta: você envia os eventos de segurança ou coordena? Se sim, eu estou enviando só a parte dos atos. Foi designada a mim só a parte dos atos, mas assim, eu estou acompanhando o processo para saber como é que o escritório está se comportando junto da empresa, porque assim, eu me preocupo, eu presto serviço, então eu tenho que estar por dentro para saber realmente como é que está dando o processo dessas informações. Mas os atos, quem faz o envio para o social sou eu. Eu não me incomodo porque eu já enviava antes, então o sistema que eu uso já está apto para enviar as informações, então eu mesmo faço isso sem nenhum problema. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre essas duas situações. E eu queria, Fran, você me dar a licença de falar aqui com o pessoal, uma coisa que chegou hoje para mim, que foi um caso de Covid, tá? Um atestado por Covid. É o seguinte. Eu estou com um atestado também. Atestado. Oh, meu Deus. Existem duas situações em relação ao Covid, gente. O Covid, ele tem um amparo legal da Lei 13.979, né, lá de 2020, que estabeleceu que o funcionário que né, apresentar sintomas do Covid, ele está dispensado sem prejuízo salarial, certo? Na princípio, 14 dias, na princípio, naquela época, 14 dias, e agora a norma de saúde baixou para 7. Mas existem duas situações que é preciso analisar nos casos de Covid, viu, Fran? A primeira delas é se é isolamento ou se é quarentena. O isolamento, ele se caracteriza quando quem está doente é o próprio funcionário, certo? Nesse caso, ele não pode fazer home office, tá? Ele tem que ficar afastado porque é ele que está doente. E no caso da quarentena, não, a quarentena se dá quando é um parente, é um filho, é alguém de comum convívio dele que está doente e que ele pode vir a trazer esse vírus para dentro do ambiente de trabalho. Então, ele fica afastado por uma questão de segurança, de saúde, né, dele não trazer isso para a empresa. Nesses casos, ele pode sim fazer o home office. Foi o que me perguntaram hoje, e aí eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Simara, boa noite, Simara, seja bem-vinda. Ela pergunta sobre esse texto, eu perdi, não sei nem por onde começar. Simara, o que Nossa! Amiga, a gente está falando de SST há tanto tempo. Não é, essa já é a minha quarta live falando sobre saúde e segurança do trabalho, desde o ano passado que a gente já vem trabalhando isso aí. Então, Simara, você vai começar a fazer. Fran, tira essa perguntinha aqui, Fran, para eu ver o que está passando. Não tá saindo não, mulher. Não tá saindo não. Já tô apertando aqui e não tá saindo. E Então, meu telefone é uma benção. Eu tô com medo de destravar e travar ele e cair a live. Entendeu? Deixa. Pode deixar então. Deixa eu ver aqui. Mas tá bom. Pronto, eu pausei. Sim, Simara. Tem uma pergunta aqui de Zuzu. Ah, não, essa aqui já foi. A gente já não, tem uma de Antonella, mas deixa eu só responder essa aqui de Maria. Tá, tudo bem. O que você precisa estar fazendo? Analisando quais são os graus de risco de cada empresa. Você vai analisar os graus de risco, é 1 ou 2, se é 3 ou 4. Então, assim, analisar isso aí para saber se realmente ela está obrigada ao PCR para fazer o PMO ou em relação à declaração que está para sair, que não sabemos quando é que vai sair, mas talvez saia. Então, assim, você precisa analisar qual o grau de risco, se ela é uma empresa uma FE, uma PP e um MEI, se ela possui riscos econômicos, então, para poder estar providenciando o que? O PCR e o PSMO, que é a parte dos dados. A Antonella pergunta, no meu sistema para enviar o 2240 do CPF do profissional, ele fez um laudo, porém o profissional colocou o CPF no carimbo. É correto o profissional fazer isso? No caso do PSMO, do PSMO, ele não tem a obrigatoriedade do CPF, mas no que você vai fazendo, tornando a LTCAD, precisa sim da informação do CPF da pessoa responsável
a elaboração do laudo. Então, assim, você vai ter que entrar em contato com a pessoa que elaborou para estar solicitando o CPF dele. O LTK precisa se constar. Agora, se fosse um método do PCMSMO, não precisaria. Tem lá o campo para colocar o CPF, mas não há a obrigatoriedade. Mas nesse caso, se for como é o 2240 do laudo, precisa sim, pode ter que entrar em contato com ele para pedir para ele providenciar e para estar mandando o seu CPF. Amiga, tem mais alguma coisa sobre? A última que eu quero falar, Fran, é sobre o PPP. Eu hoje fui surpreendida na minha consultoria, eu presto consultoria na área de social aqui também, e a consultoria veio um cliente e disse que tinham informado para ele que o PPP tinha se extinguido. Veja bem, gente, tenham muito cuidado com isso. O PPP eletrônico foi prorrogado pela portaria para janeiro de 2023, em se tratando de substituição pelo PPP, do PPP impresso pelo eletrônico. O PPP impresso ainda é obrigatório, não pode deixar de ser feito, tá? Muito cuidado com essa informação equivocada, tá certo? Eu acho que era só isso, amiga. Só se você quiser que eu fale mais de alguma coisa, mas uma coisa também que eu preciso chamar a atenção é que agora existe a obrigatoriedade do monitoramento de saúde do trabalhador e a empresa, ela está obrigada a ter como se fosse uma espécie de um dossiê, né? Um histórico de saúde desse trabalhador. Então, o não interessa o que ficou antes do dia 10 de janeiro, é tudo a partir de 10 de janeiro, essas informações serem, então, enviadas para o E-Social, tá, pessoal? E no mais, querida, eu acho que a gente já deu o recado aqui de tudo que a gente queria, estou aí à disposição. Tá bom. Também, se eu queria falar com você também, uma bem interessante que eu vi, eu uma pessoa para dar uma dúvida sobre isso, em relação ao aso admissional. Você poderia enviar ele antes do que enviar o evento de desligamento? Demissional? Isso. Não, o aso demissional, ele vai junto com a data da rescisão, né, Fran? Certo, mas nada impede, se, por exemplo, já está programado, você pode sim estar enviando. Sim, não tem problema não. Pode enviar sim, se já está programado. O evento, porque às vezes o funcionário, ele tem quando é trabalhado, ele trabalha 30 dias e tem aquele prazo de 10 dias, né, de pagamento, geralmente ele faz nesse prazo desses 10 dias o demissional, tá, pessoal? Isso. Mas, assim, o demissional são 10 dias após o desligamento. Tem questão daqueles outros períodos que foi feito entre o admissional e o demissional, se tem um período, dependendo do grau de risco. Mas, em relação ao evento do 2220, que consta o aso demissional, ele pode sim ser enviado primeiro do que o evento de desligamento. Não impede. Mas, assim, não desde impede. que haja posteriormente o que nós temos que ter em mente é que são duas obrigações distintas. O evento de desligamento é do departamento pessoal, é da rescisão, e o evento do aso demissional é do pessoal de SST. O importante é eles conterem a informação igual, né, de desligamento. Mas a data do envio, fica aí tranquilo, pessoal, não tem problema, até mesmo porque ele pode ser entregue até o dia 15 do mês subsequente, né, Fran? Então... Desde que não perca o prazo da admissão, antes da admissão e até 10 dias após o desligamento. A Simária colocou, Fran, o defeito brasileiro aí deixa depois, e agora aconteceu, né? Realmente, chegou aguardado e temido a segunda fase do social. Mas é isso, pessoal. Eu queria só passar essa informação relacionada a aprendizes e estagiários, surgir as dúvidas, mas a obrigatoriedade não de estar fazendo os laudos, estar enviando essa informação para o social. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Hoje vai ser um pouco breve, porque eu não posso falar muito, porque eu fico cansada de resposta do logo. Então, assim, só não deixar de estar compartilhando conhecimento com vocês. Quero agradecer a Silvia, que aceitou o convite de última hora.
de estar. Sempre, amiga. Sempre que você chamar, eu vou estar aqui. Pode ter certeza. É uma honra para mim estar com você, com seu público, que eu sei que é uma galera muito massa de DP. É um pessoal que é comprometido, por isso que está aqui essa hora da noite vendo live de conteúdo. E eu Exatamente. fico à Hoje em dia, disposição lá. cansativo, tem muito É, trabalho, muito perrengue. fico à disposição, tá bom, meu amor? Obrigada, obrigada, obrigada. Melhora, se cuida, toma água, come fruta, fica forte. Suzuka colocou, foi curta, mas foi show. Obrigada, Suzuka, obrigada mesmo. Essa foi top, melhor. Deixa gravada, né, Fran? Deixa gravada. Vou deixar assim gravada a live. Obrigada, Jaqueline, pelo carinho. Obrigada mesmo. Obrigada por estar aqui conosco. Então é isso, pessoal. Se a próxima quinta já está recuperada. Sim, só uma coisa. E aí, comemoraram muito a tabela do INSS. Ah, meu Deus. Nossa Senhora! Pipocou! Menina, era tão aguardada, mas só que não foi liberada, acho que o envio ainda. Então, temos que aguardar a restrição Foi liberado sim, agora acho que no finalzinho da tarde, viu, Fran? Pois é. Aí, então é isso. Comemorar, reajustar, teve restrição, tem que reprocessar e teve férias, a diferença sai na folha de pagamento. Então, não precisa se preocupar, tá bom? Meu Deus, que tabela sofrida! Essa foi, viu? Demorou, viu? Mas saiu no dia 20, ainda deu tempo. Deu tempo, graças a Deus. Gente, um beijo para vocês, se cuidem. Se cuidem, eu uso máscara. O vírus, olha, eu não saí para canto nenhum, não fui para nenhuma festa, não fui para canto nenhum. E peguei. Comecei o ano com a gripe grande, aí agora Covid. Mas olha, você está vacinada, os sintomas ficaram mais controlados, então a vacina é muito importante, pessoal, se vacinem. Pois é, porque eu tenho até gordura no... O ano passado eu fiz o exame, eu tava com gordura no fígado, então assim, já é um risco maior, então assim, mas eu não tô tendo muito sintoma, só com a secreçãozinha que deu no pulmão, mas em relação à febre, dor de cabeça, eu não tô tendo, graças a Deus, então é só se recuperar disso aí. Tá bom, se cuidem e use máscara, porque eu aí, gente, e se vacinem, pelo amor de Deus, não vá Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, pessoal. Foi tudo feito com muito carinho para vocês, tá? Quem não me segue lá. E a gente tá, eu e Fran, a gente bota muito conteúdo no perfil para vocês. Tá bom? Obrigada, Carla. Obrigada mesmo. Tchau. Beijo. Até a próxima. Beijo. Deus quiser.